Quando eu penso que já vi de tudo, vem a André Surak com mais uma das suas novidades. Dessa vez ela tá com a ex-madrasta, com o próprio pai, e ela veio falando que fez uma gravação que ninguém imaginava. Agora você pode parar para pensar, né? Os três é inacreditável, né? Filha com o pai, com a madrasta. Segura, Brasil! Essa você não esperava. Será que a André Surak não tem um mínimo de limite? Só falta ela dizer que o próprio filho filmou tudo também, né? Aí ficou entre família de vez. Que a próxima notícia da André Surak é sempre a pior. Oi, e eu sou a Bia Black, a ex-sogra da André Surak. Oi, sou Carlos Surak, pai da André Surak. E olha só no que a gente tá metido agora.